Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler uma série de versículos. A gente vai passar em Coríntios, vamos para Colossenses e vamos finalizar em Tessalonicenses. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz assim: Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo aqui está falando, antes de tudo, podeis assentar, igreja, que Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o tesouro de Deus, dado pelo próprio Senhor, encarnado, para descer à terra e para cumprir o grande propósito do amor de Deus, que é a salvação daqueles que todo nele creem. Mas Deus aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está ensinando algo poderoso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus usou a Érica para falar de Gênesis aqui. Isso não foi coincidência, não estava combinado com ela. Deus, quando criou o homem, no processo de criação, Deus pegou aquele barro, e do barro Deus soprou o fôlego de vida e fez um homem. Amém. Amém. Esse barro que o apóstolo Paulo escreve somos nós. O que o apóstolo Paulo quer ensinar? É que Jesus está naqueles que nele creem. Amém. Vivendo dentro de você, operando através desse vaso de barro maravilhas. Mas maravilhas em um barro. Quando olhamos um barro propriamente dito, a terra, por vezes aquilo é insignificante em termos de valor. Como algo que é insignificante pode operar maravilhas? Porque a grande questão é que Paulo escreve que o Espírito Santo de Deus, que Jesus habita em nós. Essa é uma convicção principal que o crente precisa ter. Muitos se sentem fracos, muitos acham que Deus não fala comigo mais, eu não sinto mais aquela unção, eu não sinto aquele poder de Deus. Não importa, o nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus é verdadeira, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus não volta. A palavra de Deus é a verdade, ela é absoluta, ela é irredutível. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que esse tesouro habita em um vaso de barro que somos nós. Afinal, quem somos? Somos instrumentos na mão do moleiro. Essa palavra, ela precisa ser incutida nas nossas mentes,
para que saibamos quem de fato somos. Ora, as dificuldades da vida, por vezes, nos faz esquecer aquele que habita em nós. É necessário, irmãos, voltar ao princípio de todas as coisas. Naquele dia em que você conheceu Jesus, naquele dia em que você recebeu o Espírito Santo, Jesus passou a habitar junto com o Espírito Santo dentro de você, para poder operar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar. Capítulo 3 de 2 Coríntios, dos versos 2 ao 6, diz assim: vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, que não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos faz também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, eu e você, meu irmão, nós somos uma carta viva, selada pelo sangue de Jesus, para operar maravilhas, não porque sejamos bons, não porque somos bons, não porque temos qualquer poder, mas para que o poder de Deus se manifeste e transforme, e a sua igreja prospere, e a sua igreja gere frutos. Amém. Deus me revela que essa semana alguém aqui se perguntou: mas Deus, eu não estou mais ousada, eu não sinto mais a sua presença como antigamente. Deus tem falado isso comigo agora. Essa mensagem é para você, que o fato de você achar que você não é mais usado, ou você é indigno, ou que Jesus não vai te usar mais, porque você pecou, ou porque você se afastou, isso tudo é uma mentira do inimigo para te paralisar no cumprimento da boa obra. Afinal, o Espírito Santo falou aqui, através da missionária Érica, que a palavra de que Deus fala, ela se cumpre. A promessa que Deus faz, Deus não volta atrás. E se você sente que existe algo ainda te aprisionando, saiba que nessa noite Deus quer que você se coloque na posição de livre por Jesus, para voltar àquele ministério, para voltar às grandes obras, para voltar a usar ou agir por Deus. 2 Coríntios, ainda no capítulo 3, versos 17 e 18, diz: ora, o Senhor é o Espírito, porque o Espírito de Deus, o próprio Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um só. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ora, Deus fará uma transformação aqui, de glória em glória, para que você tenha liberdade para falar. Aquelas amarras que te aprisionavam, o Senhor Jesus, hoje Ele te liberta. Ele te liberta para te dar ousadia. Ele te liberta porque você é uma nova criatura em Deus. Somos novas criaturas. Capítulo 5. Olha só quem você é. Versos 17 e 18. Capítulo 5, versos 17 e 18. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E todas as vezes que você volta a Cristo, todas as vezes que você volta a Cristo, se você cai, você se acha indigno, todas as vezes que você volta em Cristo, tudo se faz novo. Aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de buscar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Filipenses, Colossenses. Que diz assim: portanto, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, afinal, estávamos todos mortos. Quando confessamos a Jesus, o nosso espírito, ele foi vivificado através de Jesus Cristo. E estamos o quê? Ressuscitados com Ele. Porque através da ressurreição, Jesus vivificou o espírito morto, porque todos estávamos mortos na carne, estávamos mortos no pecado, e Cristo nos deu vida eterna, para vivermos com vida e abundância. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra. O Filho de Deus, ele tem que saber que ele tem um tesouro dentro dele, habitando dentro dele, um tesouro que manifesta, movimenta e que executa maravilhas, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo com barro, mesmo não tendo poder algum, mas Deus incita a vontade dos nossos corações para manifestar o seu agir. Sabendo que precisamos o tempo todo pensar nas coisas do alto, antes de pensarmos nas coisas terrenas. E essa passagem, essa palavra vale para mim também. Porque às vezes eu penso em muitos planos para fazer coisas para o mundo. Eu quero transformar o mundo para melhor nisso, eu quero fazer tal coisa. Mas aí, é nesse momento que eu tenho que voltar e meditar. Mas espera aí, o que eu estou fazendo é para o Senhor? Eu estou pensando primeiro nas coisas do alto? Digo isso porque sou falho,
como qualquer um aqui. Todos nós passamos por isso, mas a gente precisa colocar a mente de Cristo em nós, para que possamos nos revestir dele, para que a bondade de Deus superabunde através de nós, suportando todas as coisas e dando suporte aos nossos irmãos. Vamos ainda ler em capítulo 3 de Colossenses, que diz o seguinte, verso 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão e de benignidade e de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A gente precisa, ao analisar esse versículo, alguns fazem uma tremenda confusão no início do verso 13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros. Muitos acham que esse suportar, eu vou ter que aguentar aquele irmãozinho que é muito chato, ai meu Deus, eu tenho que aguentar aquela bênção. Não é isso? Não. Será que é isso? Não. Suportar uns aos outros é dar o suporte que os nossos irmãos necessitam. Porque por vezes nós precisamos da mão do nosso irmão para nos encorajar, para andarmos juntos, porque dois andando juntos é melhor do que um. E Jesus nos ensina a termos uma vida como igreja. A vida como igreja é uma vida em união, é uma vida em amor, é uma vida em benignidade. É uma vida de bondade. É uma vida de doação. Verso 14: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, não murmuradores. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Que palavra poderosa! Que palavra poderosa! Isso é uma grande transformação de atitude. Sermos agradecidos a Deus, agradecidos pelo pouco, agradecidos pelo muito. Paulo escreveu: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso suportar porque Cristo me fortalece. Quando Paulo escreve aquilo, Paulo estava preso. Paulo tinha sido açoitado. E Paulo escreve que todas as coisas ele poderia suportar
porque Cristo estava com ele. E é nesse momento que precisamos entender que nós temos esse grande tesouro habitando dentro de nós, porque Jesus está voltando. Atenta-te, igreja, Jesus está voltando. Ele vai nos levar, Ele vai nos arrebatar os que estiverem vivos aqui. Jesus ressuscitará os mortos primeiro. Veremos os mortos sendo ressuscitados e subindo, e depois nós, a igreja, nós subiremos com Ele. Aonde que isso está escrito? Vamos ler mais uma passagem? Eu gosto de Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá. Glória a Deus. Dos versos 14 até onde vai? Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha, glória a Deus, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Nesse grande dia todos virão e todos dirão que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor. Todos verão e falarão: meu Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele de fato era o Cristo, era o Jesus, o poderoso que veio e levou esse povo. Ai daqueles que ficaram. Porque descerá do céu as estrelas e os consumarão com fogo, para depois eles passarem pela segunda morte. Mas a igreja será levada para junto do Senhor. Esse é o plano da salvação para nós. Esse é o grande plano. Um Deus de amor que habita em nós, que trabalha em nós e que nos usa para que outros possam subir junto com Ele ou serem ressuscitados no grande dia do Senhor. Isso é uma palavra de esperança para no dia que estivermos tristes, para no dia em que nos questionarmos, porque Deus não fala mais conosco. Eu não estou mais sentindo Jesus Cristo, eu não sinto mais o Espírito Santo. Vivifica a igreja, busca o Senhor, porque o Espírito Santo, uma vez selado, uma vez arrependido, nova criatura nós somos. Que o Espírito Santo de Deus possa agir, consolar os nossos corações e trabalhar em nós. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar aí.